tarde. Eu sou o professor Esteban, da Universidade Federal do Amazonas, né? Professor na área de letras e também, entre outras coisas, trabalho também com tradução. Deixo com vocês a Jordana Mota, que vai nos apresentar um pouco desse contexto tão necessário que a gente precisa conhecer. Jordana? Boa tarde a todos, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Sejam muito bem-vindos. Gostaria de agradecer também ao professor Esteban, que está realizando esse evento, né, juntamente com o grupo da área literária e a Proeste. Bom, eu sou a Jordana, eu sou aluna da Universidade Federal do Amazonas. Eu sou do curso de Língua e Literatura Japonesa, que claramente, né, não tem nada a ver com espanhol, mas eu acabei tendo contato com o curso de espanhol devido à paralisação em 2020, né, no período que tivemos o ensino remoto. Eu passei a ter aulas de teoria da literatura com o professor Esteban, que desde lá ele ainda está me aturando, né, professor? E eu acabei virando aluna orientanda dele, né? Ele é meu orientador. E surgiu a oportunidade da realização do meu primeiro PIBIC, né? Que inicialmente ele era para ser uma análise, né, de um dos contos, mas que ele acabou virando análise, né, do livro todo, né? A gente fez análise de todos os contos que tem no livro. E agora, no segundo PIBIC, nós estamos trabalhando no projeto de tradução, né, que faz parte dessa oficina de tradução literária, que é a tradução de um dos contos ou relatos da Maria Elvira Rocabareia, na sua obra 6 Relatos Exemplares 6. Bom, a oficina de hoje ela vai funcionar como uma introdução, né, como o professor tinha dito. Nós vamos conhecer um pouco da autora, vamos ver do que se trata a obra dela, né, o livro 6 Relatos Exemplares 6, e comentar, já dar uma pequena introdução de que se trata, né, o conto que nós iremos traduzir. Bom, quem é Maria Elvira Rocabareia? Ela é uma escritora espanhola, né, que nasceu no ano de 1966 na cidade de Málaga, que fica na Espanha. Ela é formada em filologia, ela cursou literatura, né, língua e literatura francesa, cursou retórica, ela é biógrafa também, tem doutorado em literatura medieval e suas obras têm ligação com a Idade Média, né? E por conta das abordagens dos temas que ela trabalha nas suas obras, ela se torna uma autora um tanto polêmica, como por exemplo no seu livro Imperiofobia e Lenda Negra, ela questiona as lendas negras, né, e de impérios e a história da Espanha, mas tudo isso ela trabalhando, né, uma construção literária assim, muito bem elaborada, bem intelectual, de forma fictícia, né? É um detalhe que a gente não pode esquecer, que ela, apesar dela estar usando alguns pontos históricos, né, continua sendo uma ficção. As obras da Maria Elvira Rocabareia podem conter, né, os materiais de uma realidade operatória, mas que não deixa de ser uma ficção, né? E apesar dela ser considerada assim uma autora polêmica, ela ganhou vários prêmios, sendo um deles com esse livro, né, que citei, Imperiofobia. E esse ano, né, ela também foi premiada. O prêmio mais recente dela
foi com seu primeiro romance, Las Brujas e El Inquisidor. Não sei se pronunciei certo. Tudo bem? Esse livro ela lançou esse ano e já conseguiu um prêmio, né? Essa foto dela foi justamente desse evento. É uma foto atual, né? De 2023. Agora, partindo para a obra, né? Seis Relatos Exemplares 6 é um livro, contém 200 páginas, pequeno, né? E ele foi publicado em 16 de maio de 2018. Ele é um livro recente, né? Ele contém 6 contos ou 6 relatos. E ele aborda através das histórias, né? Através da ficção, reflexões sobre alguns fatos históricos. A abordagem que a autora faz, ela é reveladora e bem trabalhada. Assim, todos os 6 contos foram baseados em lugares da Europa, e durante o período do protestantismo, ela usa isso, né, para ser uma das temáticas, né, bem forte nesse livro. Em todos os contos, em todos os contos, o protestantismo está presente, né, e o que faz ser polêmico, né, ela utiliza desses temas, ela utiliza, né, figuras reais na sua ficção, e essa ficção, ela trabalha, assim, de uma forma crítica, né? Ela está sempre criticando esses pontos históricos, né? E no decorrer de cada conto ou relato, a gente consegue notar que esses pontos que ela critica, né, fazem total sentido, né? Deixa eu passar aqui. Bom, como eu tinha comentado, né, Seis Relatos Exemplares 6 trata-se de um livro, né, composto por contos ou relatos. São ao todo 6 histórias, né? O primeiro conto é Ana de Sarronha, que foi a filha de uma das famílias mais ricas e poderosas de Saxônia, né? Ela foi a segunda esposa do príncipe de Orange e ela foi acusada de adúltera e louca nesse conto. E é levantado, né, a autora ela levanta uma questão de que não existe evidências suficientes que comprovariam que Ana era realmente louca. E que essas afirmações vindas, né, tudo era para beneficiar o esposo, né, eram acusações feitas pelo esposo dela, que ele tinha um objetivo, assim, de se casar novamente com uma mulher mais jovem. Já o segundo conto, né, Doce Apóstolos, esqueci que se fala, tem a figura histórica, né, que nada mais nada menos que Lutero. E nessa narrativa, ele apoia as atrocidades cometidas contra os camponeses durante a Batalha de Frankenhaus. E a crítica que a autora levanta nesse conto, o relato, é que, na verdade, Lutero apenas prosperou devido à aliança feita com os mais poderosos da época, né? Ou seja, ele apoiava aqueles poderosos por benefício próprio, né? Aí nós temos o terceiro conto, né? Que eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, e que já é um título em latim, Non Angli Sed Angeli. É um conto que nós vamos trabalhar, né, nessa oficina de tradução. Ele
trata-se de uma história, né, um pouco mais humorística. E esse conto tem como figura histórica nada mais, nada menos que o William Shakespeare. Mas eu vou comentar dele um pouco mais adiante. Eu já vou passar para o quarto conto, ou relato, que é Eu, Sembrador de Peste. Esse quarto conto, o relato, ele é voltado para uma crítica ao calvinismo, né? A história se passa em Genebra, e o formato desse conto, o relato, é bem semelhante a uma carta. Eu, particularmente, né, me emocionei demais com esse, por conta da história, né, que conta a história de um personagem anônimo, que, basicamente, nessa carta, ele desabafa sobre certas situações que estavam acontecendo nessa época, né, época essa que era do calvinismo, e, ao mesmo tempo, estava tendo a peste negra. E nessa carta, entre meio seus desabafos, né, seus pensamentos, ele pede ajuda ao seu irmão para ir na cidade, para ir cuidar da mãe, né, o que deixa entender nesse conto que a mãe dele, né, foi infectada e ele queria cuidar da mãe, né, nos últimos dias de vida dela, né. E nisso, no decorrer, né, dessa carta, é mostrado o drama dos infectados, né, de como eles eram tratados, não só eles também, mas como aqueles que iam contra o calvinismo, né, que é toda aquela situação de que se era contra o calvinismo, né, você podia morrer queimado, enfim. Agora vamos para o quinto conto, que é Campanas de Breda, que ele também segue nesse mesmo formato, né, do quarto conto. E Campanas de Breda, ele foi objeto de estudo da pesquisadora Silvana, né? Também foi tema da oficina de tradução anterior, está disponível no YouTube, né, no canal da Glória Literária. E também ele aborda essas questões políticas e religiosas, já que a crítica presente sobre os certos costumes, né, dos Países Baixos e também do protestantismo, né? Tem momentos que você nota que contém assim uma certa sátira e ironia no conto, né, em relação aos poderosos da época, né, a elite, né, digamos assim, da época. E também uma crítica forte que era sobre as difamações que ocorriam naquela época, né? O conto deixa bem claro que era comum ter difamações para próprio benefício. E agora eu vou comentar um pouco sobre o último conto, que é La Última Reina, que, assim, eu acho ele fantástico. Fala, né, sobre a dinastia Tudor, e um ponto interessante que a autora, né, Maria Elvira Cabaré, trabalha nesse conto é que ela usa o fluxo de consciência, né? O narrador da história é a própria protagonista, que se chama Mercedes. Enquanto ela está ali se preparando para defender sua tese, né, está tomando café, ela relembra da sua pesquisa, né, e relembra de momentos que ela viveu com um companheiro, e nisso ela vai recordando, e nessas recordações que ela vai, né, revivendo, né, na sua memória do momento das suas pesquisas, é contado sobre Lady Margaret Poe. E nisso a autora consegue conectar, né, nessa junção assim do presente com o passado. A autora consegue mesclar, né, com as críticas dos crimes que ocorreram
no passado, né? Essas questões de difamação, outros crimes também que ocorreram nesse conto. É um conto muito interessante, né? Bom, ai, tô um pouquinho nervosa. Bom, agora que a gente conseguiu, né, ter uma visão de como funciona o livro, do que se trata o livro, eu vou comentar um pouco, né, fazer essa introdução ao conto que nós iremos traduzir, né, que é No Angle and Angeli, que é o terceiro conto que está presente em 6 Relatos Exemplares 6. Como eu havia mencionado, né, nesse conto a gente tem como referência histórica, né, William Shakespeare. Ele nasceu em 1564 na cidade de Stratford, que fica no Reino Unido. Hoje em dia é um ponto turístico, né, que a cidade passou a ser conhecida como a cidade de Shakespeare. Eu imagino que todo mundo já saiba, né? Ele foi um dramaturgo, escritor, poeta, e ele é considerado o mais importante dramaturgo e escritor de todos os tempos. Tanto que as suas obras, até hoje, são referências, né? A gente vê muitas dessas referências na literatura, nas novelas, né? Na televisão, filmes, teatros. E atualmente, que eu acho muito curioso, é que até em animação, né, de infantil, assim, e jogos, né? A gente consegue ver que em jogos tem umas referências, né? Eu esqueci, eu estava na ponta da língua, mas esqueci o nome do jogo, que é um RPG, que é voltado para William Shakespeare, né? Se eu não me engano, é Hamlet a referência. Bom, enfim, continuando, alguns pesquisadores estudam possíveis trajetos que Shakespeare fazia, né? Esses estudiosos, eles acreditam que Shakespeare viajava com bastante frequência para o sul da Europa, especificamente para Itália, né? Essa teoria vem devido às suas obras, o cenário das suas obras sempre está citando alguns lugares, né, do sul da Europa. E a autora Maria Elvira Rocabareia, ela, nesse conto, ela usa a cidade de Itália, cidade não, né? Ela usa uma cidade de Itália. E essa cidade é Verona, né? Trouxe uma imagem aqui da cidade de Verona. E tem um porquê dela usar essa cidade, né? Eu imagino que todo mundo saiba que a obra Romeu e Julieta, né, uma das mais conhecidas de Shakespeare, se passa em Verona. E isso claramente é uma referência a Shakespeare, né, no conto da Maria Elvira Cabaré, já que o conto, né, da Maria Elvira Cabaré, no finalzinho a gente descobre que William Shakespeare estava procurando por uma moça chamada Julieta, que é claramente uma referência, né, para a obra de Shakespeare. E também tem outra questão levantada no conto que vamos traduzir, é a crítica, né? A autora, no próprio livro, né, levanta a questão de que Shakespeare era um católico que escondia sua religião, né? Que a gente tem um trecho, né? Sob o empenhoso sol mediterrâneo acontece o dia imaginário que Shakespeare passou em Verona. Em No Angle and Angeli, isso vem a propósito da condição de criptocatólico
do imortal dramaturgo inglês, de que já foi falado abertamente por mais de uma década após séculos de ocultação. Né? E há estudos, né, que acreditam que ele era católico, e nesse conto a autora coloca esse episódio, né, de Shakespeare indo viajar no período do protestantismo, e no qual, né, nesse período, alguns anglicanos eles não tinham uma liberdade, como, por exemplo, né, a figura mais importante da igreja anglicana era o rei. E assim, né, o rei não era um teólogo. E então a gente já pode imaginar como seria, né, apenas o rei ser a voz, né, da igreja. E isso está camuflado no conto, né? Essa crítica ela está presente no conto, só que ela não está tão explanada assim, né? A gente vê uma sutileza nessa crítica, né, presente no conto. E como eu tinha dito, né, anteriormente, né, esse conto ele é humorístico, né, contém doses de humor. Ele tem uma estrutura semelhante ao interlúdio, porque ele retrata um breve episódio, né? Ele possui também poucos personagens, e a gente vai perceber, né, que ele, como eu posso dizer, ele tem uma intenção um pouco lúdica, né? O cômico está presente, mas é uma coisa bem leve, digamos assim. E outro ponto desse conto, né, que a gente vai percebendo é que é possível fazer uma adaptação teatral dele. Ele possui mais diálogos, e outro ponto é que a gente pode perceber também a presença do costumbrismo, né? Já que no decorrer do conto, a gente vai vendo que tem uns detalhes ali do aspecto cotidiano da época, e também a presença da crítica, como eu mencionei, né, que ela está ali, está camuflada ali, mas você consegue perceber por pequenos detalhes, né? E também a autora indica, né, já que ela aponta que o Shakespeare ele viajava, né, em busca de uma liberdade, né, não só para ter inspiração para suas obras, mas também para poder praticar a sua religião, né, já que os anglicanos, né, não tinham tanta essa liberdade na época. Enfim, o conto ele fala justamente, né, fala não, né, ele cria uma narrativa de um episódio da vida de Shakespeare, né? É uma ficção, a gente não pode esquecer desse detalhe, né? É uma ficção e que faz a gente refletir, né? Por que não nessa possibilidade de ter sido assim, né? Então, no nosso próximo encontro, a gente vai entrar um pouco mais a fundo na história, né? A gente vai conhecer mais com detalhes, né? A história de Shakespeare por Maria Elvira Cabaré e fazer a tradução. Obrigada a todos pela atenção. Desculpa o meu nervosismo. Eu espero que tenha sido bastante proveitoso. E essas são as redes sociais do Grupo Aglaia Literária. Também tem um canal do YouTube que é o mesmo user,
Muito obrigada a todos.